Olá, meus amigos, continuando aqui nas nossas perguntas relacionadas ao contrato de trabalho, que é a primeira parte do nosso formulário, do nosso checklist. Agora você vai perguntar para o seu cliente, para o seu entrevistado, o local de trabalho. Qual que é a importância do local de trabalho? Você ajuizará a ação neste local. O artigo 651 da CLT diz que o local do ajuizamento da ação trabalhista é o local do trabalho. Neste ponto aqui, nós temos que pensar o seguinte. Digamos que você seja um advogado de São Paulo. Então você está atendendo esse cliente em São Paulo porque é o atual domicílio dele. Ele vem e diz para você, ó, eu trabalhei em Salvador, eu trabalhei em Recife. Então você vai dizer para ele, ó, então nós podemos ajuizar a ação, podemos pedir horas extras, isso, aquilo outro, mas pelas regras que existem na CLT, no artigo 651 da CLT, nós temos que ajuizar essa ação lá em Salvador, lá em Recife. Ou seja, quando tiver audiência, a gente vai ter que ir para lá. Você tem que saber disso daqui. A gente ajuiza por aqui, por ser eletrônico, mas quando tiver audiência, você vai ter que ir lá comigo em Salvador, lá em Recife. Você vai ter esse custo. E dependendo do processo, às vezes tem 2, 3 audiências. Sempre que tiver audiência, você terá que ir comigo para Salvador, para Recife. Agora, existe uma outra possibilidade? Sim. A gente pode ajuizar essa ação aqui em São Paulo. Já que você está com o seu domicílio em São Paulo, a gente pode ajuizar a ação aqui e esperar para ver se a empresa vai alegar esta questão do local do ajuizamento da ação. Então, ó, vou ajuizar aqui em São Paulo e nós vamos esperar para ver se a empresa vai apresentar uma defesa, que você sabe que é a exceção de incompetência, vai apresentar uma defesa suscitando uma incompetência aqui de São Paulo, dizendo que São Paulo não é competente, que esta ação tem que ser remetida lá para Salvador ou lá para Recife, nos meus exemplos. Se a empresa não fizer essa alegação, excelente, o processo vai continuar em São Paulo pro resto da vida. E aí, nossa tática deu certo. Se a empresa fizer esta alegação, se a empresa apresentar a exceção de incompetência, nós vamos apresentar uma defesa nela. Então a empresa vai estar pedindo para remeter o processo para outro local e na defesa nós vamos pedir para que a ação continue em São Paulo, apesar de não ter sido o local do ajuizamento da ação. Vamos aqui trazer algumas jurisprudências, alguns julgados nesse sentido, vamos alegar aí por suficiência, vamos alegar que é o seu local hoje de domicílio, principalmente se você tiver desempregado, vamos trazer aqui aí por suficiência para ver se a gente consegue manter em São Paulo. Mas você já tem que avisar para o seu cliente que isso pode dar errado. Que pode ser que o juiz tenha um entendimento de remeter para o local da prestação dos serviços. Então existem essas possibilidades, sim. Todas elas devem ser faladas para o seu cliente, claro. Se você é um advogado em Porto Alegre, o trabalhador trabalhou em Porto Alegre ou numa cidade próxima ali, não temos problema. O grande problema é quando ele trabalhou em outro local, mudou e tem hoje o atual domicílio na sua cidade. Então explique tudo, todos esses detalhes, todas essas possibilidades para ele. Porque a pior coisa do mundo vai ser você ajuizar a ação em São Paulo, não falar nada para ele, daqui a pouco a ação dele aparece lá em Salvador, e vai falar, uai, mas por que minha ação está em Salvador? Mas por que você não me falou disso? Eu não tenho dinheiro, se fosse para ajuizar em Salvador, eu não teria ajuizado. Pô, imagina a situação que você vai ficar como advogado. Então explique absolutamente tudo para ele. Depois, ó, vamos perguntar se houve alguma mudança de local de trabalho. Porque pode ser que ele tenha trabalhado num local, ele tenha trabalhado em Salvador, depois tenha sido transferido para Recife, depois tenha sido transferido para Fortaleza e lá o vínculo tenha
terminado. Espera aí, eu vou ajuizar a ação em Salvador, eu vou ajuizar a ação em Recife, vou ajuizar a ação em Fortaleza, onde que eu ajuizo? Há uma tendência aqui quase unânime da doutrina e da jurisprudência em dizer que você deve ajuizar a ação no último local de prestação de serviços. Se houve transferências, se foram várias transferências, você vai ajuizar a ação no último local de prestação dos serviços. Então é importante, pois se houve transferência, a ação deve ser ajuizada no último local de prestação dos serviços. Então muito cuidado com isso daqui para nós evitarmos aquele gasto de tempo, de dinheiro depois, com a apresentação de exceção, de incompetência, com suspensão do processo, que a gente teria aqui um tempo maior, uma demora maior do processo desnecessária. Depois, outra pergunta que você vai fazer. Se ele trabalhou temporariamente em local diferente. Ou seja, se houve transferência provisória. Você quer verificar aqui se as regras da transferência provisória foram cumpridas ou não. Quando nós falamos em regras de transferência provisória, nós pensamos num primeiro momento no pagamento de adicional de transferência. Ah não, então eu trabalhei 2 meses, trabalhei 3 meses no outro local X. Vamos ver se ele recebeu o adicional de transferência mínimo nesses 2, 3 meses. Pela CLT, basta o pagamento do adicional de transferência, de pelo menos 25%. Só que nós vamos ver aqui que pode ser que esse adicional seja superior, pode ser que outras obrigações tinham que ser cumpridas pelo empregador e não foram. Então, neste ponto aqui, você vai ver se ele trabalhou transferido provisoriamente. Positivo? Sim. Então, vamos pesquisar agora para ver se os direitos daquele período foram adimplidos corretamente. E aí, vejam, que direitos? Vamos verificar se houve o pagamento de adicional de insalubridade. Então, primeiro ponto nosso aqui, o adicional de insalubridade mínimo que consta no 469, parágrafo 3º. Vejam que o adicional mínimo é de 25% do salário, ok? E aí um detalhe importante da nossa jurisprudência. Vejam que eu trabalho em Vitória, no Espírito Santo. Fui transferido provisoriamente para o Rio de Janeiro. O meu empregador disse o seguinte: enquanto você estiver lá no Rio de Janeiro, eu não preciso aqui pagar a sua previdência privada. Mas por que não? Se eu sempre recebi lá em Vitória previdência privada, por que no Rio eu não teria direito a este valor? Aí vem meu empregador e fala, porque a convenção coletiva da categoria do Rio de Janeiro, onde você está provisoriamente trabalhando, não traz esse direito. Mas espera aí. Enquanto eu estou trabalhando transferido, qual é a norma coletiva que se aplica a mim? É a do local que eu estou prestando serviços, é Rio de Janeiro no meu exemplo, ou são as normas lá do Espírito Santo, que é onde eu sou efetivamente empregado? Tomem muito cuidado com isso, porque a jurisprudência afirma que as normas coletivas aplicáveis são as do local originário da prestação de serviços e não do local provisório. Você é empregado da empresa no estado do Espírito Santo e não no Rio de Janeiro. Então, a você devem ser concedidos os direitos do Espírito Santo. Apesar de você estar provisoriamente trabalhando no Rio de Janeiro, provisoriamente trabalhando em São Paulo, você faz jus aos benefícios do Espírito Santo de Vitória, das normas coletivas daqui. Fora que, olha um detalhe, eu falei para vocês que a CLT, em relação à transferência provisória, fala só de adicional. Então, pela CLT, pagando adicional de 25%, estaria tudo resolvido. Calma que existem outros direitos do empregado que está trabalhando provisoriamente em outro local que não estão previstos na CLT. Que outros direitos são esses? Pode ser
que o empregador tenha que arcar com alimentação, arcar com hospedagem, arcar com passagens de retorno deste empregado para a sua casa, dependendo do período de transferência. Muito cuidado com isso. E onde estarão esses novos direitos, por assim dizer? Na negociação coletiva. Então, ó, você vai verificar a existência de algum outro direito previsto na norma coletiva, como alimentação, hospedagem, passagens, etc. Pode ser que o empregador tenha que arcar com a alimentação, tenha que pagar a hospedagem, tenha que conceder passagens aéreas ou passagens de ônibus de tantos e tantos dias, a cada mês. Pode ser que a cada mês o empregado tenha direito de passar tantos dias em casa e essa passagem é arcada pelo empregador. Por isso que é fundamental, eu vou falar isso durante todas as aulas, é fundamental conhecer a negociação coletiva. Tem até um ponto do nosso formulário em que a gente pergunta aqui qual é o sindicato, porque nós temos que conhecer as regras previstas em negociações coletivas, em convenções coletivas de trabalho e principalmente nas empresas maiores, acordos coletivos de trabalho que ela pode ter também. Ok, meus amigos? Então, muito cuidado com esses pontos. Vamos aqui trazer exatamente a questão do sindicato. Ó, você vai perguntar para o seu cliente qual é o sindicato dele, qual é o nome do seu sindicato, qual que é o seu sindicato. Ele certamente vai saber, ou porque houve homologação da rescisão naquele sindicato, ou porque ele realmente sabe, o sindicato dos professores do Estado do Espírito Santo, é o sindicato dos metalúrgicos, qual é o sindicato é esse. Dependendo do local, dependendo da categoria, nós podemos ter mais de um sindicato por estado. Nos estados maiores, nas categorias maiores, isso pode acontecer. Então não é porque ele é metalúrgico e trabalhou no estado de São Paulo que será o sindicato dos metalúrgicos A. Não, pode ter o sindicato dos metalúrgicos B, C, D, vai depender aqui da região de trabalho, depender do município em que ele trabalhava. Então, o ideal, vamos pergunte para ele qual é o sindicato, qual é o nome do sindicato. E aí eu anotei para vocês aqui que esse é um dos pontos mais importantes para o advogado trabalhista. A negociação coletiva que se aplica na hipótese deve ser analisada detidamente para ver se há algum direito que não foi concedido. Existem diversos direitos previstos em negociação coletiva, às vezes alguns que a gente nem imagina. Auxílio funeral. Tem negociação coletiva que traz o auxílio funeral, traz plano de saúde. Ora, plano de saúde integralmente arcado pela empresa, ora a empresa paga metade, o empregado paga metade, ora a empresa paga 70% e o empregado 30%. Existem negociações coletivas que trazem previdência privada, e aí você tem que saber qual que é o percentual do salário, por exemplo, ou se é um valor fixo. A previdência privada e vai ser depositado 5% do salário, 7% do salário. Ou é um valor fixo, R$300 por mês. O próprio ticket alimentação, ora ele é um valor fixo, ora é um percentual do salário ou do faturamento da empresa. Então você tem que conhecer a negociação coletiva. Você entrevistou o seu cliente, trouxe ele para o escritório, assinou o contrato, tem todos os dados ali. A primeira coisa que você vai fazer, vai entrar lá no site, vai baixar a negociação coletiva dos anos em que ele trabalhou. Então não vai ser só uma? Não. A gente sabe que negociação coletiva tem prazo máximo de 2 anos, mas geralmente as negociações são de 1 ano. Então pode ser que em virtude do período imprescrito de 5 anos, você tem que pegar 5 negociações coletivas e analisar ali o que mudou de uma para outra, analisar se no ano tal havia o plano de saúde ou se foi apenas no ano X. Às vezes tem negociação coletiva que, em virtude de alguma situação específica, concede em um determinado mês um ticket de alimentação em dobro. Isso pode mudar de um ano para outro. Então pode ser
que esse ticket em dobro no valor de R$500 não tenha sido concedido em 2016, mas foi em 2017, não foi em 18. Por que não foi em 18? Ah, porque não tinha esse direito na convenção de 2018, tinha na de 2017, então a empresa não descumpriu. Então você tem que fazer isso. É fundamental conhecer integralmente, analisar, como eu falei aqui, de forma detida, esta negociação coletiva. Depois, vamos lá, você vai perguntar se houve o trabalho como terceirizado. Por que você vai perguntar se ele trabalhou como terceirizado? Em virtude da responsabilidade subsidiária. Se ele trabalhou como terceirizado para alguma empresa, provavelmente a empresa empregadora, aquela que anotou a carteira, é uma empresa menor. Porque geralmente as empresas prestadoras de serviços são empresas menores e são empresas economicamente mais frágeis, com menor patrimônio. Então você vai perguntar se ele trabalhou como terceirizado e vai anotar os dados dessa terceirização, da empresa tomadora e dos períodos, porque diante dessa responsabilidade subsidiária, você também vai ajuizar a ação em face da tomadora. Porque você quer aumentar as chances de êxito lá no processo de execução. Você quer aumentar aqui a chance de adimplemento, de recebimento, para que o seu cliente receba e, obviamente, para que você receba também os seus honorários. Então você pergunta por quê? Porque a tomadora dos serviços pode, não é obrigatório, mas pode ser inserida no polo passivo, por deter responsabilidade subsidiária. Então há uma tendência aqui de você ajuizar a ação também em face da tomadora para poder executá-la depois. Então pegue o nome da empresa, pegue todos os dados dela para ajuizar a ação. Depois eu incluí aqui uma pergunta que é a seguinte: se o seu cliente, se o seu entrevistado, ele tem ciência se os sócios são donos de mais alguma empresa. Geralmente, os empregados sabem disso. Ah, não, fulano de tal, dono aqui da empresa Alfa, também tem a empresa Beta. Eu até mesmo já fui lá uma vez para pegar uma encomenda. Isso daqui é importante para nós verificarmos a possibilidade de formação de um grupo econômico. A gente sabe que pela CLT, o fato de ter os mesmos sócios não vai por si só caracterizar o grupo. Mas a gente pode perceber se existe alguma relação entre as empresas, se uma empresa é cliente da outra, se uma empresa ela aproveita os empregados de outra, para aí sim, diante dessas relações entre elas, configurar o grupo econômico. Então, verificar aqui sobre a existência de grupo e, portanto, a responsabilidade solidária entre eles. Depois da reforma trabalhista, a gente não tem mais como reconhecer o grupo só pelo quadro societário, mas a gente tem essas relações entre eles, às vezes os mesmos endereços, às vezes o aproveitamento dos mesmos empregados. Isso vai fechando o cerco ali e demonstrando que existe um grupo para que você tenha ali a responsabilidade solidária e possa cobrar e executar qualquer uma dessas empresas. Tá bom, meus amigos? Volto daqui a pouquinho com mais pontos aqui do nosso formulário. Espero que vocês estejam gostando e um forte abraço.